Saber quais as novidades da política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite você, telespectador do Itararé Notícias. A FAMUP, a Federação dos Municípios da Paraíba, decidiu, em comum acordo com as demais federações estaduais e a Confederação Nacional dos Municípios, encaminhar uma carta aberta ao Congresso Nacional defendendo a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores para 2022. Essas entidades entendem que não há clima propício do ponto de vista sanitário e do ponto de vista político para realizações de eleições este ano. Segundo a alegação dessa carta aberta, várias medidas administrativas que estão e que deverão ser implementadas para atenuar os efeitos dessa crise vão coincidir com os meses finais do mandato dos atuais prefeitos, que sofrem, pela legislação vigente, várias restrições e impedimentos. Agora, é bom lembrar que na noite de ontem, quando da posse do ministro Luiz Roberto Barroso no Tribunal Superior Eleitoral, ele reafirmou que é uma hipótese que ele considera descartada a da prorrogação dos mandatos para 2022, na perspectiva de eleições gerais, alegando que os mandatos cessam em 31 de dezembro e que mesmo com o eventual adiamento do pleito, esse adiamento deve ser tão somente e no máximo por semanas. Vamos aguardar a reação do Congresso Nacional a essa postura do movimento municipalista brasileiro. Mas, aqui na Paraíba, hoje, o desembargador José Ricardo Porto, que preside o Tribunal Regional Eleitoral, disse que o TRE da Paraíba está pronto para realizar as eleições em qualquer data a ser definida de comum acordo entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso Nacional. E é bom sempre lembrar que qualquer mudança, mesmo de dias, para a realização do primeiro turno e eventualmente do segundo turno, terá que passar pelo crivo e a aprovação do Congresso Nacional. Ainda sobre eleições, o professor Hermano Nepomuceno, que é o presidente do PT em Campina Grande, falou como o partido está afunilando as decisões para disputar vagas na Câmara Municipal de Campina Grande e, eventualmente, a sucessão do prefeito Romero Rodrigues. Vamos conferir. O PT de Campina Grande, juntamente com o PSOL, PCdoB, PDT, PSB e Rede, elaborou e construiu o Fórum Pro Campina, um espaço de elaboração de um projeto de desenvolvimento democrático e sustentável para a cidade de Campina Grande. Temos, dentro do PT de Campina Grande, duas propostas. Uma que defende uma frente eleitoral a partir dos partidos que formam o Fórum Pro Campina. E uma outra que defende já uma candidatura própria do Partido dos Trabalhadores. Estamos em processo de discussão, que deverá desaguar no Encontro Municipal de Delegados, o órgão deliberativo sobre a tática eleitoral. Há uma preocupação também muito grande no sentido de que tenhamos uma chapa de vereadores competitiva para que o PT possa reconquistar suas vagas na Câmara de Vereadores e contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. A eleição municipal de 2020 está garantida. Iremos escolher novo prefeito e vereadores para a cidade de Campina Grande e do Brasil. Entretanto, passamos uma quadra extremamente difícil. Há uma tragédia que se abate sobre o povo brasileiro, que é a pandemia do Covid-19, pondo em risco a nossa vida e a nossa saúde. E temos um governo federal, o governo Bolsonaro, um governo de descalados que ameaça a democracia, os direitos sociais e as políticas públicas e enfraqueceu a luta contra esse inimigo invisível. Mudando de assunto, a Comissão de Constituição e Justiça, a principal comissão temática da Assembleia Legislativa, aprovou em sua reunião virtual de hoje um projeto que deverá seguir para o plenário, que trata da repactuação provisória de contratos firmados entre o poder público ou empresas que exploram concessões públicas e a iniciativa privada em função desse tempo atípico da pandemia. Esse projeto visa
a adequação tanto de quem compra esses serviços como do concessionário a essa realidade temporária. E isso se aplica, por exemplo, aos contratos de exploração para a questão da energia elétrica e também o fornecimento regular de água e coleta de esgotos. Quando essa matéria avançar no plenário da Assembleia, a gente dá mais detalhes, mas é uma iniciativa de flexibilização para que se busquem preços e condições especiais nessa temporalidade inerente à pandemia do coronavírus. Em nível nacional, o grande ruído hoje foi uma operação da Polícia Federal em endereços do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, inclusive na própria residência oficial, o Palácio das Laranjeiras. Segundo as informações, trata-se de uma apuração no que diz respeito a desvios e superfaturamento em recursos da saúde pública, principalmente aqueles destinados ao enfrentamento ao coronavírus, muitas das iniciativas administrativas feitas em processos licitatórios abreviados e com celeridade em função da pandemia. A Polícia Federal informou que há indícios de que o governador seja uma espécie de coordenador informal desse grupo que estaria desviando recursos públicos no Rio de Janeiro, inclusive até licitações de caixa d'água, foi o que informou a PF. Lembrando que na semana passada o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, também envolvido nessas investigações, já havia sido afastado do cargo. Na área da economia, o jornal Valor Econômico informou hoje que o governo federal está cogitando uma espécie de trava ou de teto nos juros cobrados pelos cartões de crédito. É uma medida que seria intermediária, é a avaliação que se faz em relação a vários projetos tramitando, alguns até velozmente no Senado Federal, visando o tabelamento dos juros cobrados pelas empresas de cartões de crédito. Duas observações sobre o assunto. A primeira delas, é fato que as taxas de juros cobradas por cartões de crédito no Brasil são muito elevadas. São sempre na faixa de 200, 300 reais, por cento ao ano. De outro lado, todas as experiências de tabelamento de juros nunca funcionaram no país. Na verdade, não funciona em quase nenhum local do mundo onde houve essa experiência. Mas é sempre a tentação do legislador, até como forma de pressão, tentar instituir nas regras dinâmicas da economia, como é o caso da taxa de juros, uma espécie de tabelamento. Eu dizia no Itararé Notícias de ontem da grande concentração trilionária de recursos nesse momento nas principais instituições financeiras do país. E esse descompasso entre o acúmulo de capitais, de recursos dos bancos e a situação das demais categorias econômicas do país tem estimulado esse festival de projetos no Congresso Nacional, tentando frear essa gana e essa margem exagerada de lucros do setor financeiro. Aguardar o desfecho dessas negociações no Congresso Nacional. Para você, uma boa noite e até amanhã.